We're stuck in there pretty bad. You want me to get behind you and push? Huh? O que você acabou de ver é uma cena do filme Hot Frosty, o filme de Natal mais popular da Netflix. É a história de uma mulher que se apaixona por um boneco de neve que acabou de ser transformado em homem, mas que tem o cérebro de uma criança, tipo Pobres Criaturas, só que natalino. Agora eu quero que você veja esta cena. If it hadn't been for you... Yeah, if it hadn't been for me, everybody'd be a lot better off. My wife and my kids and my friends. I mean, look, little fella, why you go off and haunt somebody else? Este é o filme A Felicidade Não Se Compra, uma releitura do livro de Charles Dickens, Um Conto de Natal, e é considerado o melhor filme de Natal de todos os tempos. Como que a gente saiu disto pra isto? O que aconteceu com os filmes de Natal? A gente costumava ter filmes como Contos de Natal, A Felicidade Não Se Compra, Milagre na Rua 34, e depois a gente passou a ter Esqueceram de Mim e Duro de Matar, porque sim, Duro de Matar é um filme de Natal. O roteirista confirmou que a ideia desse filme era para ele ser um filme de Natal, então ele é um filme de Natal sobre um policial porradeiro que salva a vida da esposa feminista, mas essa é uma outra história. Die Hard is not a Christmas movie. Merry Christmas. Die Hard. Esses filmes simplesmente desapareceram e no lugar deles a gente tem simplesmente Papai Noel porradeiro. Esse é o meu 4º ano como Papai Noel. E você? Eu comecei essa porra toda. O papai disse que você estava bem ocupado hoje. Sem falar nos filmes sem sentido de romance de Natal da Netflix. Fala sério, você já assistiu algum desses filmes? Porque eu já. E eles causaram danos permanentes no meu cérebro. A Netflix não tem criatividade nenhuma para fazer esses filmes. As capas são todas iguais, assim como dos filmes de Natal da Hallmark. Tudo igual, sem nenhuma criatividade. Mas eu tenho uma hipótese. Para mim, a culpa da mudança tão dramática dos filmes de Natal está parcialmente sobre a Segunda Guerra Mundial, ou melhor, sobre o final da Segunda Guerra Mundial e a tia do George Clooney. E eu posso provar. Mas pra gente entender isso, eu preciso de ajuda profissional. Foi por isso que eu pedi pro nosso amigo Iago Martins, dono de um dos maiores canais de teologia do YouTube, vir nos ajudar. Ele é dono do Dois Dedos de Teologia, autor de incontáveis livros e que tem também o canal Mundo Cópia, onde ele fala sobre cinema e que vai passar a fazer parte e ser postado no canal Dois Dedos de Teologia. E ainda tem um podcast chamado Contemporama. Eu não sei como é que ele consegue ter tempo para fazer tanta coisa, mas ele arrumou também um tempo para falar conosco. E a primeira pergunta que eu fiz para ele é: qual que é o filme de Natal favorito do pastor Iago Martins? Eu escolhi 2. Ah. E um é Klaus. Klaus Poxa, é maravilhoso. Legal. É lindo, né? E Klaus me pegou de surpresa, cara, porque eu não sabia nada de Klaus. Eu estava Também não. retrasado, era ano passado. Eu tava, lá em casa a gente tem a tradição de assistir um filme em família de Natal, no dia 25. Uhum. E aí eu fui procurar, fui dando uma pesquisadinha, que filme eu assisto. Apareceu esse Klaus como indicado, a melhor animação e tal. Aí eu achei lá no meu Netflix, no meu Prime, não sei qual foi o lugar. E aí eu disse, um desenhinho bonitinho, Klaus, vamos ver o que é. Foi premiado, né? Foi premiado, vamos lá. Horrível não vai ser, né? Cara, eu me peguei chorando, mas chorando muito naquele filme, cara. Ele é lindo, cara. Porque é uma história muito bonita. Não é só bonito a apresentação, mas tem tudo aquilo, aliás, quase tudo aquilo que um filme de Natal precisa. Né? Tem uma jornada de redenção, tem algo sobre uma pessoa que está vivendo isolada, que já perdeu esperança na vida, de que não consegue mais ver bondade no mundo, e essa pessoa acaba sendo motivada por alguma coisa externa a ela a voltar a ser uma pessoa boa, a voltar a tratar os outros bem, a voltar e criar uma lenda. E aí eu não quero dar spoiler de Klaus, mas toda uma lenda que nasce, né, a partir daí. Cara, é uma história muito bonita. Sim. E pra mim muito análoga à própria realidade, com a invenção da figura do Papai Noel. Mas antes do pastor Iago Martins revelar o seu segundo filme preferido, a gente precisa definir o que é um filme de Natal. Porque Natal é uma data que envolve muitas tradições, muitos elementos. Para algumas pessoas, o mero fato de ter uva passa no arroz já configura Natal, ou peru superfaturado, ou presentes sem graça sendo dado no Natal. Para isso eu tenho uma solução, obviamente você já conhece essa solução, que é a Insider. O melhor presente de Natal que você pode dar para os seus queridos parentes, amigos de trabalho, amigo secreto, é uma Insider.
esse presente não tem erro. São roupas com tecnologia, roupas confortáveis que servem para todas as estações. Agora a gente está num verão quente pra caramba, mas não tem problema porque a Insider ela tem uma ação térmica que regula a temperatura do corpo. Ela também tem ação anti-odor, dura muito mais, não desbota e desamassa no corpo. Sem falar que se o presente não servir, o processo de troca é muito simples e rápido. Então entra no site da Insider e confere todas as opções. Tem várias promoções sempre rolando no site e usando o meu cupom Jurandir15, você acrescenta ainda 15% de desconto. Então clica no link que está na descrição ou usa o QR Code para aproveitar todas as promoções da Insider e dar o melhor presente de Natal para as pessoas que você ama ou para o colega de trabalho, que não necessariamente é uma pessoa que você ama, mas é uma pessoa que você tirou ali no papelzinho para ser um amigo secreto e você estava torcendo para ser outra pessoa, mas foi essa pessoa que você tirou porque você não tem escolha, porque é assim que funciona o sistema de amigo secreto. Mas vamos agora definir o que é um filme de Natal. Nós o criamos como qualquer criança quer, com um profundo amor de Natal. Seria um filme que trata de temas de moral relacionado ao Natal, como amor, empatia, solidariedade, aquilo que a gente encapsula dizendo que é o espírito do Natal? Ou seria o simples fato desse filme ter um problema que só pode ser resolvido no Natal, um grande amor que é recuperado na véspera de Natal, na ceia de Natal, não sei. Ou quem sabe o fato desse filme ser lançado na época do Natal? A resposta é sim, para tudo isso. Mas existem limites, porque, por exemplo, Star Wars, os 3 filmes mais recentes da saga, né, os 3 últimos episódios, eles foram lançados no Natal. Não quer dizer que Star Wars seja um filme natalino, ele é um filme lançado no Natal. De Olhos Bem Fechados é um filme que tem árvore de Natal, ceia de Natal, música de Natal, neve de Natal, mas eu duvido que qualquer pessoa vá achar que esse filme é um filme natalino. Mas o que significa, então, que um filme é natalino? Qual que é a linha divisória? Eu tento pensar sobre filmes que passam a mensagem do Natal, não é? Então tem aqueles que são mais explícitos e aqueles que são mais implícitos. Nos mais explícitos, eu tenho justamente a mensagem cristã, que aí traz alguma mensagem que provém mais intimamente do que Jesus fez na cruz, do seu nascimento, de um Deus que nasce e vem para nos alcançar. Geralmente serão filmes religiosos, não é? Então um filme de Natal, assim, estrito senso, vai ser um filme religioso. Vai ser um filme que vai contar a história do Messias na cruz, vai ter animações bíblicas, filmes bíblicos. A Vid Angel, por exemplo, que é a mesma produtora de The Chosen, tem preparado materiais de Natal e filmes de Natal já há alguns anos consecutivos. Então, ser um filme de Natal estrito senso, vai ter que voltar àquilo que é a origem de fato religiosa e cristã do Natal. Não tem pra onde fugir. Agora, a gente vai ter filmes que vão explicar, vão trazer o espírito do Natal, digamos assim, tomando aquilo que provém do cristianismo, mas um pouco mais voltados aos elementos culturais e aos efeitos desse cristianismo na cultura do que o cristianismo em si, por si só. Pensa em Klaus, por exemplo, né? Klaus vai trazer alguns valores que são oriundos dessa mensagem cristã. Misericórdia, graça, bondade, a esperança, cuidar dos pobres, ter generosidade. Tudo isso veio da onde? Veio da mensagem cristã original. Mas faz isso sem evocar a pessoa de Jesus diretamente, necessariamente. Mas você tem ali, eu acho que o termo bom de usar é esse, tem o espírito do Natal. Você não tem a substância original do que é o Natal, mas você tem coisas derivadas dessa substância que ainda são boas. E qual que é o segundo filme? Eu tenho antipatia com filme gospel. Eu sei que talvez parte do público que também tenha. E eu sou um pastor protestante com antipatia com filme gospel, porque eu acho que muitos deles são mal feitos mesmo, não é? Mas esse é um filme que se propõe, ele não é uma historinha gospel disfarçada de história, ele é um filme que se propõe ser uma história bíblica mesmo. Mas é uma história, digamos assim, inventada, baseada nos relatos bíblicos, falando sobre os animais. Você tem um burrinho chamado Bo. O Bo tem o sonho de fugir de uma vida tediosa que ele vive, moendo grãos. Né? Ele quer acompanhar a caravana real nas suas viagens. E a história conta sobre como o Bo dá um jeito de fugir do seu trabalho, que era praticamente um trabalho escravo. Ele era um animal, né? Então é meio jeito de lidar, mas como ele é um animal personalizado, né? Humanizado, você acaba... Pô, tá escravizado essa criatura aqui, esse ser. Mas ele acaba indo parar na casa de José e Maria, né? Naquele período que a escritura conta, em que eles tiveram que sair de Nazaré e ir até Belém para registrar Jesus no censo que havia sido promulgado por César Augusto. Tem muitas licenças literárias, mas fala muito sobre o que é que o Natal representa
genuinamente pra nós. E esse eu não vou estragar o final pra ninguém, não. Esse aqui eu quero que todo mundo assista mesmo. E é uma história muito singela, muito boa pra família, que evoca o sentido bem mais original do Natal mesmo. Se Klaus evoca princípios morais do Natal que estão sendo perdidos, a Estrela de Belém evoca aquilo que é a origem desses princípios morais. Não é? Bondade, amor, misericórdia, esperança, tudo isso é bonito no Natal. Mas aí o Estrela de Belém, ele explica por que a gente acredita nisso. O Natal, ele é, claro, uma festividade cultural, mas é uma festividade, acima de tudo, cristã, né? Que vem para comemorar, celebrar a vinda do Messias cristão, de Jesus Cristo, ao mundo, né? Mas filmes como Klaus e a Estrela de Belém são exceções. Para entender o que causou a decadência dos filmes de Natal, a gente precisa entender a sua origem. Porque os primeiros filmes de Natal tinham uma mesma influência. Este cara, Charles Dickens. O autor britânico que foi conhecido por falar de temas sociais em suas obras, e um dos livros mais famosos dele, Um Conto de Natal, se tornou uma referência sobre histórias de Natal, onde um homem rico recebe a visita de 3 espíritos, do passado, do presente e do futuro. O foco da história era falar sobre a caridade e a generosidade, e boa parte dos filmes de Natal da década de 40 e 50 tinham esse mesmo espírito. Natal é sobre deixar de ser egoísta e pensar no próximo, sobre amor ao próximo e a empatia. Filmes como A Felicidade Não Se Compra, Aconteceu na Quinta Avenida, Contos de Natal, Um Anjo Caiu do Céu. Mas por que isso acontecia? Era um mundo pós-Segunda Guerra Mundial e uma mensagem de filantropia e coletivismo era necessária para reconstruir o mundo pós-guerra. O sacrifício individual que tantos homens e mulheres fizeram para vencer a guerra era uma demonstração da importância do autossacrifício em benefício do próximo. Mas depois que a guerra acabou, aos poucos também esse espírito foi se diluindo. E quando você chega na década de 50, a situação econômica dos Estados Unidos está tão melhor que as pessoas deixaram de querer ouvir histórias que dão lição de moral. E elas quiseram histórias um pouco mais açucaradas, porque quando a vida tá fácil, a gente não quer ficar ouvindo coisas que vão falar sobre como a vida pode ser difícil. Então a gente busca esse tipo de história mais açucarada. Sim, é o ser humano, e por isso começaram a surgir alguns filmes, principalmente de comédia romântica nesse período. E é aqui que a história começou a mudar, em 1954, quando foi lançado o famoso Natal Branco, estrelando Rosemary Clooney. Sim, a tia do George Clooney. Eu falei que ela tinha culpa nessa história e não estava mentindo. Esse filme é extremamente importante porque ele muda completamente a abordagem do que seria um filme de Natal. Essa é uma história de romance que acontece no Natal. E a partir daqui tudo mudou. Em poucos anos tivemos diversas histórias de amor que se passavam no Natal, como Uma Esperança Nasceu em Minha Vida e Sortilégios do Amor. É claro que romances natalinos já haviam sido lançados, como Lembra-se Daquela Noite de 1940, mas é Natal Branco que ensina a fórmula de sucesso para um romance natalino e passa a influenciar gerações. Mas ainda havia um grupo de pessoas que estava sendo ignoradas nos filmes de Natal, as crianças. Afinal, o Natal é também uma data comercial importante, então o Walt Disney pensou, e se a gente usasse os filmes para fazer propaganda do nosso parque de diversões para vender mais no Natal? Excelente ideia! Por isso, O Mundo Encantado dos Brinquedos, de 1961, mudou o foco dos filmes de Natal para preencher o vazio infantil nesse período. O filme quase não faz menção ao Natal, mas a estratégia comercial da Disney foi promovê-lo como um filme de Natal para aumentar as visitas à Disneylândia. E aí a porta foi aberta. E então vieram filmes como Rudolph, A Rena do Nariz Vermelho, de 64, A Verdadeira História do Papai Noel, de 70 e O Ano Sem o Papai Noel, de 74. Também foi nesse período que o mais belo filme infantil de Natal foi lançado, O Natal de Charlie Brown, uma animação de apenas 25 minutos, mas que possui muito mais profundidade e beleza do que a maioria dos filmes de Natal. Um desenho que todas as crianças deveriam assistir todos os anos, com o mais belo monólogo de Natal feito pelo Linus. Trago notícias alegres que repartirei com toda a gente, pois entre vocês nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo. Imagina que coisa inovadora e disruptiva. A gente tem aqui uma animação de Natal que fala sobre a história do nascimento de Jesus. Uma história de Natal que fala sobre o aniversariante. Que coisa disruptiva, que coisa nova.
Por que hoje os filmes eles têm tanto medo de abordar diretamente? E acontece que a gente só vê 99% dos filmes apenas de forma indireta a religiosidade sendo abordada do Natal. Existe uma subserviência a um tipo de cenário cultural que é cada vez menos aberto à presença religiosa. Não é? Principalmente quando a gente fala sobre as elites de Hollywood e alguns outros ambientes. Deixa eu deixar muito claro, não é? Eu não estou dizendo que, oh meu Deus, os cristãos não têm espaço na sociedade, nas Américas. O cristianismo ele é perseguido, com violência, principalmente no Oriente, né? Tem vários lugares do Oriente que ele é criminalizado você ser cristão. Então existe hoje igrejas sendo demolidas, gente sendo assassinada por causa de sua fé. Isso existe. É a religião mais perseguida do mundo. Continua sendo. Mais cristãos foram assassinados por serem cristãos no século XX do que nos 19 séculos anteriores. Isso é dado conhecido dentro das instituições. Mais do que em toda a Idade Média, mais do que em todo o período de perseguição romana, Coliseu. Mas, se você pega os primeiros 19 séculos, mais cristãos foram assassinados no século XX do que nos 19 primeiros. Então, sim, continua sendo a religião mais perseguida do mundo. Agora, quando a gente fala sobre Américas, a gente está num cenário muito, muito tranquilo aqui, não é? Porque eu posso ter uma igreja, eu posso viver minha vida, ter bancada religiosa. Os Estados Unidos é um dos países mais religiosos nesse sentido do mundo. Mas, quando a gente fala sobre alguns ambientes da sociedade em específico, esses ambientes em específico tendem a ser anormalmente antirreligiosos. Então, quando você pensa, por exemplo, no ambiente de mídia, de jornalismo, digamos assim, você pensa em alguns ambientes universitários, ou no ambiente de produção de cinema. Hollywood, não é? Ambiente de cinema. Você pensa no Vale do Silício, por exemplo. Você já assistiu aquela série Silicon Valley? Já assisti. Cara, tem uma cena maravilhosa no Silicon Valley em que eles estão conhecendo um cara, e aí o cara tá falando lá, o cara tem um segredo, uma coisa assim e tal, será que ele é gay? Será que é isso, aquilo outro? Aí descobre que o cara é crente. E aí, o pessoal fica nervoso. Como assim? Ele é crente? Como pode? Aí não, né? E é uma piada que eles fazem com o próprio ambiente do Vale do Silício. O cara é crente? Como assim esse cara saiu da Idade Média, do Bible Belt e veio parar aqui, né? E existem muitos ambientes que são assim. Hollywood é esse ambiente. Hollywood é um ambiente que você ser cristão é anormal, é esquisito, é fora do esquadro. E eles vivem nessa bolha, não é? Agora, nem sempre foi assim. Pensa no mundo dos quadrinhos, por exemplo. Pensa nos X-Men. Cara, era muito legal. Os X-Men, muitos deles tinham religião. Você pensa no Wolverine. O Wolverine é presbiteriano, não sei se você sabe. Não sabia dessa não. Você tem o Mike Murdock, o Demolidor, ele é um católico muito devoto. E isso eu achei muito legal, porque isso foi bem representado pela Netflix na série Demolidor. Você tem diálogos dele com o padre, em que ele fala sobre as crises de fé por causa do que ele faz, entendeu? E isso é muito legal porque gera complexidade acerca da vida humana. Mas complexidade é o que falta nos filmes de Natal há algumas décadas. Todo mundo que é da minha geração cresceu com outras referências de filmes natalinos. As comédias de Natal, Férias Frustradas de Natal, O Natal Maluco de Ernest, Trocando as Bolas e Antes Só do que Mal Acompanhado. Mas nenhum deles marcou tanto a nossa vida como Esqueceram de Mim. A genialidade desse filme foi combinar os elementos infantis do medo do abandono e da magia do Natal com os elementos de ação do melhor filme de Natal da década de 80, Duro de Matar. Mas uma coisa é fato, o enredo dos filmes de Natal foi se tornando cada vez mais simplista. E isso não foi algo que aconteceu só com os filmes de Natal, aconteceu com o cinema como um todo. E por isso, nos anos seguintes, a gente teve filmes como as comédias românticas Simplesmente Amor e O Amor Não Tira Férias, ou comédias como Um Natal Muito, Muito Louco e Um Duende em Nova York, ou infantis como O Grinch com Jim Carrey. E esses filmes são engraçados, são boas histórias, eu amo assistir esses filmes, mas eles são cada vez mais distantes do que é o Natal. E como eu disse, são cada vez mais simples. Talvez a maior exceção dos últimos anos tenha sido Os Rejeitados, um filme muito inteligente, que combina o elemento do garoto deixado para trás pela família de Esqueceram de Mim, com o relacionamento com o professor de filmes como Sociedade dos Poetas Mortos, e com temas de luto, perda, solidão e identidade. Ou seja, do ponto de vista temático, ele é um prato cheio, muito denso e complexo, mas ele é um filme de Natal onde a Bíblia é substituída pelas meditações de Marco Aurélio, e onde os
ensinos bíblicos são substituídos pelo estoicismo. O professor dá cópias do livro de Marco Aurélio no Natal como uma espécie de ateu missionário que quer substituir as Bíblias pela filosofia estoica. Meditations by Marcus Aurelius. For my money, it's like the Bible, the Quran, and the Bhagavad Gita all rolled up into one. And the best part is not one mention of God. Enquanto os filmes tradicionais de Natal mostram algum evento milagroso, sobrenatural ou incrível para ajudar no processo de redenção de seus personagens, em Os Rejeitados a filosofia estoica é o que comanda. Se você não tem como mudar aquilo que está fora do seu alcance, não vai acontecer nenhum milagre ou intervenção divina. Então, apenas aceite e seja feliz. Apesar de raros filmes de Natal mencionarem um aniversariante, Jesus, ao menos os filmes antigos tinham um objetivo moralizante de ensinar valores morais tipicamente bíblicos através de suas obras, enquanto hoje esses valores são rejeitados. Os filmes antigos valorizavam o fator redentor como parte da jornada dos seus personagens, mas os de hoje ensinam a aceitação da vida como ela é, e não há redenção. Os filmes não podem ensinar valores morais cristãos. Eles podem, no máximo, te levar até o 2º século depois de Cristo, até Marco Aurélio, mas nunca ao ano 0, porque isso seria demais para Hollywood. E é basicamente por isso que a gente não tem mais filmes de Natal como A Felicidade Não Se Compra. Mas no lugar, a gente tem filmes como Red One, que é basicamente uma desculpa para a gente ter um filme de Natal com The Rock, ignorando completamente A Rocha. We got snowmen! Você vê algum problema ou até algum benefício dos cristãos festejarem o Natal? Porque assim, eu conheço muito cristão que fala: isso é um absurdo, isso aqui tem origem pagã, o cristão não deveria jamais estar celebrando, a árvore de Natal era para pendurar a cabeça de gente, e começa a falar um monte de coisa e tal. Quase tudo é fake news, ou fake old, né? Porque não é new, é old, o negócio é antigo. A verdade é que a gente tem vídeo no Natal sobre o Natal lá no nosso canal. A gente sabe que Jesus não nasceu em dezembro, a gente sabe que Jesus nasceu provavelmente em setembro. A gente pode chegar a tentar mapear um pouco as datas possíveis do nascimento de Cristo. A partir das informações bíblicas que temos, a gente pode talvez chegar em setembro. Tem um vídeo todo no canal sobre isso. Se chama Jesus Nasceu em Setembro, eu posso provar. Eu acho que eu acho que até provo, bem razoavelmente ali, que é bem provável que nasceu em setembro. Mas isso é irrelevante, absolutamente irrelevante para o cristianismo, né? Dezembro foi convencionado muito por causa das festividades que já existiam em dezembro, no período antigo, e as festividades acabaram se convertendo em festividades cristãs, ao invés de festividades mais pagãs. E isso significa que o Natal tem uma origem pagã? Não, o Natal surgiu para substituir uma festa pagã. Não como continuidade de uma festa pagã, mas como uma coisa diferente. Agora, mesmo que tivesse vindo a partir, profundamente imiscuído do paganismo, a gente não entende que isso tornaria a festa uma coisa negativa, necessariamente. Ora, você tinha antes uma festa que era adoração ao Deus Sol, que agora se converte em adoração a Jesus, e parece uma vantagem para os grupos cristãos e não uma desvantagem. A partir do momento que o Natal vai sendo construído em uma festividade cada vez mais voltada para a pessoa de Jesus, cada vez mais voltada para os valores que provém do cristianismo, como é que a gente vai olhar para isso como uma coisa negativa, uma coisa a ter alguma antipatia? Ainda mais pensando como um cristão, eu tenho todo o Ocidente, inclusive pessoas que não compartilham da minha fé, celebrando uma festividade que está voltada para o nascimento daquele que eu acredito que é Deus. Eu amo o Natal, eu sou o maluco do Natal. E eu tô, inclusive, celebrando um sonho de Natal. Porque eu fui criado assistindo muito filme. Nossa, ver neve. Cara, tô na neve, eu tô no meio do Michigan fazendo boneco de neve no Natal. Eu mandei mensagem pro amigo dizendo, eu tô tendo o primeiro Natal como os filmes me ensinaram que deveria ser. Porque eu sou do Ceará, meu patrão. No Ceará, rapaz, só tem calor no Natal, meu filho. Nossa, é praia no Natal. Torando. Não tem? É só calor. Então é muito legal, porque o Natal é um lugar justamente de celebrar esse tipo de beleza, de bondade. Mas é muito hipócrita. O pessoal que não se fala ao longo do ano vai se falar no Natal. Ou pelo menos se falou no Natal, né? Que oportunidade maravilhosa de tentar conciliar, conciliar pessoas que estão brigadas, por que não, né? Juntar a família. Mas hoje em dia é tão triste. A gente tem... eu lembro no Twitter, eu via o pessoal às vezes no período mais de eleições, coisas assim. Vou ter que sentar com aquele meu tio fascista. Aquela minha sobrinha feminista do cabelo azul vai vir aqui, blá blá blá.
cara, que coisa maravilhosa que o Natal seja uma oportunidade de pessoas tão diferentes sentarem juntas em volta de uma mesa e, se essa oportunidade for bem aproveitada, criar relacionamentos entre pessoas que normalmente não teriam. Porque há esse espírito do Natal, que ainda está na nossa cultura como uma coisa boa. Como uma coisa boa a ser usada para gerar cada vez mais amor, misericórdia, graça e perdão em um mundo que já é tão partido, né, pela violência e pelo ódio. E você, qual que é o seu filme de Natal preferido? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever nesse canal e também deixar o seu like. Um forte abraço e arrivederci.